Paz Senhor Jesus, hoje vamos falar sobre vencer o mal. E vamos usar um texto bastante conhecido que está lá em Romanos 12:21, que diz o seguinte: Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Sabe, às vezes a gente esquece tanto de vencer o mal com o bem. Às vezes a gente desiste. Às vezes a gente esquece de vencer o mal com o bem. Como assim? Um exemplo bem prático e que realmente foi algo que mexeu muito comigo foi o seguinte. Eu pequeno, acho que em 2016, 2017, eu lembro que eu tava indo pra escola. Quando eu cheguei na escola junto com meus amigos, a gente conversando e tal, eu lembro que a gente escutou um grito: pega ladrão, e todo mundo se abaixou porque o medo era o ladrão entrar dentro da escola. Mas graças a Deus ele passou direto. E ninguém sabia o que tava ali acontecendo, todo mundo ficou tipo, ele foi-se embora, vamos ficar quieto aqui na nossa. E um tempo depois chegou um professor nosso explicando toda a situação para todo mundo. E disse: Ó, minha gente, foi. Aconteceu que um homem roubou a bolsa de uma mulher. E quando ele chegou perto de um posto de gasolina ali na frente, pegaram, amarraram ele e espancaram. Começaram a dar bicudo nele, começaram a bater nele. E eu lembro que na época, 2016, 2017, eu tinha 11, 12 anos, pequeno, não sabia quase nada da vida. E eu lembro que eu esqueci daquilo, mas esse ano, 2020 mais especificamente, Deus começou a trazer na memória, no meu coração, tantas coisas que eu presenciei, que eu vivi, que eu fiquei sabendo e não dava tanta atenção. E foi algo realmente importante porque eu percebi como nossa sociedade é doente. Nós hoje em dia, se alguém roubar, nós pensamos somente em matar. Às vezes nós esquecemos de orar por essa pessoa. Eu não tô dizendo que se você vê uma pessoa roubando, você deve ficar calado e olhar para ela e dizer: vai, rouba, tranquilo, pode roubar. Não, não tô dizendo isso. Porque a própria Bíblia condena isso, diz que um cúmplice também vai junto com ele. Então, quem sou eu pra contrariar? Eu tô dizendo que às vezes, quando uma pessoa é presa, ela paga por aquela penalidade. Nós devemos orar pela melhora dela. E não ficar julgando, dizendo que ela é desperdiçada, que ela teve muita oportunidade na vida. A gente não conhece a vida de ninguém. Se a gente conhecesse, a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando psicológico, no emocional, na vida de casa dela. Uma vez eu vi uma reportagem, sabe? De moradores de rua. E minha mãe disse: Ô Israel, vamos dormir lá, vá dormir. Eu disse: Não, eu quero ver isso aqui. Ela disse: Tá certo. Quando sair, desliga. Eu disse: Tá certo. Já era tarde da noite isso. E eu tava vendo essa reportagem lá na televisão e eu disse: Caramba, é interessante, vou ver até o final. E eu lembro que passou a situação passou duas situações que eu achei bastante interessante. Vou tentar resumir elas porque realmente se eu for parar para contar tudo, vai levar um pouquinho de tempo. Um homem, ele tinha uma família e tem um emprego. Ele foi demitido do emprego e ficou tomando conta das filhas sozinho. A esposa foi-se embora de casa e ele ficou sozinho. E ele disse que não tinha mais como cuidar daquelas crianças e saiu. Aí depois entrevistou as filhas dele e disse assim: Olha, a gente não. Ele saía antes dele abandonar a gente. Ele saía mais, ele passava 2 ou 3 dias, mas voltava. Passava um dia, mas voltava. Mas teve um dia que ele não voltou mais. E eu fiz: Caramba, a gente nem sabe o que esse homem tá passando. E a gente descobriu depois na reportagem disse que o homem tinha problemas mentais, que o homem era esquizofrênico, tinha vários problemas. E eu parei e disse: Caramba. Às vezes a gente, quando bate de primeira vista, a gente diz que isso é um drogado, uma pessoa que não aproveitou muito bem a vida. Mas às vezes a gente não conhece a real situação de ninguém. A segunda situação foi de uma senhora, uma idosa, que vivia com a família, mas a família abandonou ela na rua. A idosa não conseguia se mexer direito, porque se eu não me engano, ela teve um AVC e perdeu parte dos movimentos, ela não conseguia falar. E uma pessoa na rua, vê como Deus é bom. Uma pessoa na rua, que também era morador de rua, viu aquela senhora e começou a cuidar dela. Começou a cuidar daquela senhora e descobriram que aquela senhora estava com pneumonia nesse período de coronavírus. Não é incrível isso? E entraram em contato com a família teve que buscar. E eu vi como a sociedade hoje em dia é negligenciando os próprios pais, desobedecendo dos maiores mandamentos: honra teu pai e tua mãe.
Por mais que você, por mais que seu pai e sua mãe sejam alcoólatras, sejam um drogado, a Bíblia tá falando pra você honrá-los. Nunca amaldiçoar seu pai ou sua mãe, porque a Bíblia diz que quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe está condenado à morte. Os dias da sua vida são encurtados. E por que amaldiçoar seu pai e sua mãe se foi a fonte de bênção que Deus usou para te trazer, para te fazer chegar nesse mundo? E eu sei que é algo realmente complicado quando nós paramos para falar de vencer o mal com o bem, sabe? E às vezes nós somos levados por circunstâncias do nosso dia a dia que nós não prestamos atenção, como por exemplo jogos e filmes. Eu tinha um jogo no celular que eu jogava muito com meus primos, era um jogo de tiro. E eu lembro que minha mãe disse o seguinte: Israel, olha, isso, minha mãe falou isso comigo ano passado. Ela disse assim: Israel, não jogue mais esse jogo. E eu disse: tá certo. E eu disse, poucos dias depois, eu acho que 3 ou 4 dias depois, eu disse: mãe, posso dormir na casa do meu primo? Ela disse: olha, vai, cara. Eu disse: tá certo. E quando eu cheguei lá, meu primo disse: olha, cara, bora jogar. E eu disse: não posso, cara. Ele disse: olha, tua mãe tá vendo? Eu disse: é, vamos. E eu sei que eu errei muito naquilo, mas eu lembro que a gente ganhou uma partida e a gente ficou muito emocionado, ficou muito feliz. E ele tirou um print e postou no status dele. No mesmo, eu acho que no mesmo minuto que ele postou, minha mãe me ligou. E disse: Israel tá jogando. Eu olhei pra ele e disse: tô não, mãe. E eu disse: tô não, mãe. E ela disse: o que é isso que eu acabei de ver no celular do seu primo? Eu disse: mãe, desculpa. Ela disse: tá vendo? Por isso que eu tava mandando você parar de jogar. E eu não entendia. Eu, pequeno, imaturo mentalmente naquela época, eu não entendia o que minha mãe que realmente queria dizer. E eu não entendia. Pra mim era só questão de que ela não gostou do jogo. Mas esse ano, após um crescimento mental, um crescimento espiritual, eu percebi qual era o mal. Eu parei pra analisar realmente quais são as ações de quem joga e quem não joga. Jogos de tiro, jogos de violência. E eu me deparei, eu olhei assim, eu disse: uau! Caramba, como Deus é bom. Deus me salvou de um negócio que eu não sabia que estava sendo tão prejudicial pra mim. E foi algo realmente grande, foi algo que realmente foi mudança. Mas nós não podemos fazer mudança em nós mesmos sem antes pedir a Deus. Nós esquecemos de vencer o mal com o bem. Nós devemos vencer diariamente o mal com o bem. O que alimenta notícia ruim é telespectadores assistindo aquelas notícias ruins. Às vezes a gente para tanto para ver pessoas morrendo, pessoas mortas, pessoas que vão morrer, pessoas com câncer, e nós esquecemos de ajudar quem realmente está precisando. Às vezes uma pessoa no hospital que está lá no leito de morte, que tudo que queria era uma palavra, tudo que queria era um abraço, tudo que queria era uma palavra de conforto, tudo que queria era um olhar de carinho. E nós estamos dentro de casa, dentro da nossa própria bolha social, esquecendo dessas pessoas e vivendo só para nós mesmos, esquecendo até de Deus. Deus não quer isso. Deus quer que vençamos o mal com o bem. Deus nos deu vida para trazermos vida para outras pessoas. Somos sacerdócio real, povo escolhido para trazer pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Então, por que não usamos esse dom? Por que não usamos essa missão que Deus nos deu? Por que não cumprimos essa missão? É bem verdade que estamos numa batalha espiritual e que essa batalha espiritual não vai ser vencida ficando em casa, fazendo mal, mas essa batalha espiritual vai ser vencida quando dobramos os nossos joelhos, quando ajudamos pessoas, não ajudando e tirando foto para mostrar a ninguém, não, mas ajudando em secreto, porque o seu pai que vem em secreto te recompensará. Não é reclamando da vida que vamos mudá-la. É junto a Deus, tomando atitudes, erguendo a cabeça e dizendo: Deus, vai abrindo os caminhos e eu vou atrás de ti, Pai. E é aí que começamos a mudar a nossa vida e a vida de quem nos vê. Sabe, pessoas que eu nem conversava. Chegaram esse ano pra mim e disseram: olha, Deus te mudou muito, cara, do ano passado pra esse ano. E eu disse: caramba, pessoas que eu nem conversava, pessoas que eu nunca disse um oi, disseram isso, então eu era uma pessoa muito ruim. E isso é maravilhoso como Deus nos muda, como Deus nos trata. E temos que abrir mão e dizer: Deus, olha, eu abro mão do meu ego e eu aceito o teu processo.
Então que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês entendam que tem que vencer o mal com o bem. E que só há um jeito de vencer o mal, porque o mal já está na nossa carnalidade. Temos que vencer o mal buscando a Cristo diariamente, vivendo em contato com o Pai. Nunca nos desligarmos da fonte, mas sempre ficar em contato. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã, sexta-feira, se Deus assim permitir, teremos uma live. Que Deus abençoe vocês. Será uma live com uma missionária amiga minha. Mais tarde, daqui a alguns dias, estarei postando mais informações. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês lembrem que devem vencer o mal com o bem. Deus abençoe. Ajuda pra quem está precisando. Um abraço apertado em quem está chorando. Que vença o amor, porque Deus é amor. Um pedaço de pão pro mendigo da rua e pra aquela criança quase seminua. Agasalhe calor e que vença o amor. Eu ainda acredito no amor.